Bom, qual foi o legado do Estado liberal? O legado do Estado liberal foi o SORELICO. Soberania nacional, representação moderna, limitação ao poder, ao direito e Constituição escrita. Então, o que o Estado liberal nos deixou? A ideia de soberania nacional. Os estados antigos, por isso que a gente nem usa a nomenclatura estados, eles tinham qualquer coisa que vocês imaginassem. Unidade, centro de poder, hierarquia, mas eles não tinham a consciência de uma soberania nacional, tal qual os estados nacionais modernos. Isso até foi dito recentemente por um autor italiano, Balladori Palieri, a doutrina do Estado. Ele diz, as unidades políticas antigas, eles tinham a consciência ou até uma ideia de unidade, mas eles não tinham soberania. Soberania só o Estado moderno. Eles praticamente coexistem, o Estado e a modernidade. Foi só o Estado moderno que conseguiu a soberania nacional. O Estado liberal solidificou e realmente propagou a ideia de soberania nacional. Por que a ideia de soberania nacional? Porque a nação conquista do rei a titularidade da soberania. Titularidade da soberania. Se vocês olharem a Constituição, ela abre no artigo 1º dizendo que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tendo como fundamentos: inciso 1º, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, nos 5 incisos do artigo 1º, o inciso 1º fala que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania nacional. Mas foi no Estado liberal que a nação conquistou a titularidade da soberania. Como que a nação conquistou a titularidade da soberania? Via parlamento. Foi o parlamento. Burke, Edmund Burke, e o próprio C.S. O Edmund Burke e o próprio C.S. que trabalharam a ideia dessa titularidade da soberania pelo parlamento. A ideia de que a nação conquista a titularidade da soberania do rei, porque a titularidade da soberania no Estado absolutista era do rei. Com o Estado moderno, a soberania nacional vai ficar na nação, que conquista a titularidade da soberania através do parlamento. Burke e C.S. Tá? E aí nós temos a ideia da crítica da soberania. Até quando a soberania pode ser representada pelo parlamento e se o parlamento representa todos os cidadãos, que é o que nós vamos ver na ideia da representação moderna. A representação moderna é criada a partir do Estado liberal. O Estado liberal que cria a soberania nacional, que coloca a titularidade da soberania na nação, via parlamento, esse parlamento faz a representação. Vocês estão perto de uma atividade eleitoral e vocês vão escolher os representantes. A teoria da representação ela tem uma ideia mais mística, porque alguém vai falar por você. Alguém, na verdade, vai receber um mandato para falar por você, para te representar. Por isso que o Rousseau falava do mito da vontade geral. Tá? O parlamento representa uma vontade da nação. Mas a vontade da nação, ela é de certa maneira diferente da vontade do povo. Por que a vontade da nação ela é diferente e independente da vontade do povo? O Rousseau dizia o seguinte: o problema latente da legitimidade popular democrática, denunciadas pelos teóricos da participação para o Rousseau. Para o Rousseau, cada cidadão individualmente poderia formar uma vontade geral. Você teria que escutar cada um dos cidadãos. E cada um dos cidadãos formaria o mito da vontade geral.
cada cidadão se representando teria o mito da vontade geral, de cada modo que, em a ela se entregando totalmente, palavras de Rousseau, em que a ela se entregando totalmente nos bens e na liberdade, cada um estaria a obedecer a si mesmo, permanecendo, assim pensava Rousseau, também totalmente livre. Só que é impossível numa sociedade moderna você escutar a todos, para todas as deliberações. Isto é impossível. É impossível o governo por todos, como também é impossível o governo por um. É um mito acreditar que é possível que a vontade de todo o povo possa ser representada individualmente, como é impossível, é um mito que imagine que o governo de um ou o governo de todos, todos no sentido de todos, cada um. É impossível. Por isso que temos teoria da representação, e para isso que na teoria da representação existem os partidos, para que os partidos conglomerem os interesses dos grupos que vão se formando em torno de interesses, opiniões. E aí tem a representação que vai lutar pelos interesses. Tem a representação que vai conglomerar o maior número de opiniões possíveis sobre o bem comum, e ao conglomerar o maior número de opiniões possíveis sobre o bem comum, se forma uma doxa, uma opinião, ou endoxa, as opiniões compartilhadas. E essas opiniões compartilhadas formam uma visão. Por isso que os partidos colocam ideias. E dentro daquelas ideias as pessoas dizem, olha, as minhas ideias se coadunam mais com as ideias deste partido. E quando as minhas ideias se coadunam mais com as ideias desse partido, quando este partido e os seus representantes são eleitos, eu estou, de certa maneira, me autogovernando, porque as ideias predispostas e previamente expostas por este partido são as ideias que melhor me representam. E eu estaria indiretamente sendo representado por aquele partido. O problema é que os partidos têm ideologias cada vez mais próximas, abertas, largadas, frouxas, inclusivas. Então os partidos fazem nos seus programas um plano muito aberto. Saúde, educação, moradia, lazer, inclusão social, proteção à infância, à maternidade, os direitos fundamentais. Eles colocam só palavras bonitas e abertas. Eles não fecham para dizer, sobre a saúde eu penso isso, sobre a educação eu penso assim, sobre a moradia eu penso assim, Então, eles tentam colocar o maior número de direitos o mais abertamente possível para tentar capitanear o maior número de opiniões e adeptos possíveis àquelas ideologias. E aquelas ideologias serem representadas. Então os partidos deveriam ter programas mais claros, mais específicos, para que a gente pudesse escolher, este partido me representa. Então os candidatos desse partido concordam com essas ideologias e vão defender essas ideologias no Congresso Nacional. E vão me representar, me dar vida. Vão me representar, a representação do teatro, vão me dar vida. Todo cidadão tem uma representação, prosopon, vem do grego prosopon, personare, sonar através de. Então essa representação vai dar vida a esse indivíduo. Então a representação, toda a teoria da representação moderna foi um legado que nos deixou o Estado liberal. O problema é como funciona essa representação. A base da representação está nos partidos. Como o Brasil tem 35 partidos, 29 com representação no Congresso Nacional e mais de 70 em pedido de formação, nós temos uma bagunça da representação política brasileira. Tanto que você vê certas coligações partidárias que você se pergunta, como pode que partidos com ideologias tão diferentes façam coligações para conseguir uma vaga na prefeitura X, Y ou Z. Você vê assim partidos com ideias completamente divergentes que fazem uma coalizão para que essa coalizão venha vencer o pleito eleitoral municipal que ora se avizinha. Muito estranho,
mas se faz essas coligações com o objetivo de ganhar a prefeitura, para conseguir depois também, muitas vezes, os cargos políticos que aquela prefeitura oferta. Então a ideia da representação, ela é muito complexa, ela demandaria uma aula só sobre a representação, explicar os tipos de representação, a representação voluntarista clássica, a representação e a fundamentação mitigada de Stuart Mill, a representação deliberativa fundada em Aristóteles. Isso se der tempo, em PTE 2, Política e Teoria do Estado 2, nós teremos a oportunidade de avaliar com maior aprofundamento. Bom, soberania nacional, representação moderna, limitação do poder ao direito. Como é que nós limitamos o poder do Estado? Não mais a ideia de um rei, de um príncipe, de um autoritário, de um totalitário. Nós limitamos o poder do Estado ao direito, ao cumprimento do direito. Externamente, com o respeito dos direitos individuais e as garantias fundamentais, e internamente com a separação dos poderes. Então, externamente, com os direitos individuais, o respeito aos direitos individuais, às liberdades individuais, às garantias individuais, leia-se direitos fundamentais, e internamente com a separação de poderes. Sem separação de poderes, eu não consigo ter um Estado liberal. Se eu não tiver pelo menos o legislativo separado do executivo e separado do judiciário, eu não terei um Estado democrático de direito. Então a ideia de Montesquieu, da tripartição de poderes, é o mínimo que nós precisamos para ter a separação dos poderes e a garantia de direitos individuais dentro de uma sociedade qualquer. Então, soberania nacional, representação moderna, limitação do poder ao direito e não a ideia de um monarca. E por último, a Constituição escrita. É o famoso artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Toute société dans laquelle, toda sociedade na qual não esteja assegurada a separação dos poderes, nem garantidos direitos individuais, essa sociedade não tem Constituição. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no artigo 16, foi muito clara. Se uma sociedade quiser ter uma Constituição escrita, ela tem que separar os poderes e reconhecer os direitos fundamentais, os direitos individuais. Esse documento escrito, consolidado, ele foi feito a partir do século XVIII. O século XVIII é que começou um movimento chamado constitucionalismo, que foi limitando os poderes. E a Declaração Francesa de 26 de 8 de 1789, a Revolução Francesa, foi a que inseriu esse artigo 16. Esse artigo 16 colocando claramente qualquer sociedade que não assegure a separação dos poderes e um rol de direitos individuais, essa sociedade não pode ter uma Constituição. Ela não pode existir, constituir. Uma sociedade não pode ser constituída se eu não garantir minimamente para os cidadãos direitos individuais e se esses direitos não tiverem um executivo, um legislativo e um judiciário independentes, harmônicos e independentes entre si. Então, os requisitos básicos de uma Constituição escrita são minimamente uma separação de poderes, tripartite, e um rol de direitos individuais, ou mais extenso ou não tão extenso. Qual foi o legado do Estado liberal? Soberania nacional, representação moderna, limitação do poder ao direito, que culminou numa Constituição escrita a partir do século XVIII. Este foi, vamos dizer assim, o legado que o Estado liberal nos deixou. Agora nós vamos ver as duas linhas de liberalismo. Nós vamos ver as duas linhas de liberalismo. O liberalismo francês e o liberalismo inglês.